Nós vamos ministrar nesta manhã ainda sobre as promessas de Deus são geracionais. O subtema de hoje será: nossas escolhas e atitudes determinarão nossa posição diante das promessas. Gênesis 49, versículo 22 a 26. José é um ramo frutífero junto à fonte, seus galhos se estendem sobre o muro, os flecheiros lhe dão amargura, atiram contra ele e o aborrecem, o seu arco, porém, permanece firme, e os seus braços são feitos ativos pelas mãos do poderoso de Jacó, sim, pelo pastor e pela pedra de Israel, pelo Deus de teu pai, o qual te ajudará, e pelo Todo-Poderoso, o qual te abençoará com bênção dos altos céus, com bênção das profundezas, com bênção dos seios e da madre. As bênçãos de teu pai excederão as bênçãos de meus pais até ao cimo dos montes, ou até a altura dos montes, ou além dos montes eternos. Estejam elas sobre a cabeça de José, e sobre o alto da cabeça do qual foi distinguido entre seus irmãos. Glória a Deus. Queridos, então, o nosso tema geral, do qual nós estamos a compartilhar e a falar com vocês desde o primeiro domingo de janeiro, as promessas de Deus são geracionais. Mas o subtema da ministração desta manhã e também da noite, logo mais, está colocado também para vocês: nossas escolhas e atitudes determinarão nossa posição diante das promessas. Então, ao longo desses domingos, nós temos falado sobre as promessas de Deus, de que Deus é um Deus geracional, é um Deus de pais, de filhos e filhos dos filhos dos filhos. Deus é aquele que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. Porém, diz o texto que ele usa de misericórdia também, entretanto, com aqueles que o amam, com aqueles que o buscam, até 1000 gerações. Então nós percebemos o quanto a misericórdia e a bondade de Deus excede, não é, ao rigor da sua justiça. É claro que Deus jamais será cúmplice dos nossos pecados, mas as misericórdias de Deus o leva a tratar-nos não segundo necessariamente os nossos atos merecem. Por isso, nesta manhã nós queremos falar sobre este personagem chamado José, do qual nós extrairemos algumas lições e faremos algumas aplicações práticas para as nossas vidas. Até aqui os irmãos estão comigo? Então eu quero introduzir esse assunto dizendo: não obstante José ocupar a posição de 11º filho de Jacó, ele ascendeu sobre seus irmãos em virtude de suas decisões e atitudes ante as circunstâncias sob as quais ele foi submetido. Observaremos que suas escolhas e atitudes revelaram traços do seu caráter submetido ao senhorio do eterno Deus de Israel. Então eu estou dizendo para vocês que José nasceu na posição de 11º filho de Jacó. Mas a história de Jacó, a vida de José, melhor dizendo, as suas decisões, as suas atitudes, elas tornarão José, de fato, o herdeiro das promessas, das bênçãos ou da bênção da primogenitura. Nós vimos domingo passado que Rúben, não obstante ser o primeiro filho, e ele deveria receber a bênção da primogenitura, isto é, a bênção do primogênito sempre era o dobro da bênção do segundo filho. Na ausência do pai, na morte do pai, ele assumia a liderança espiritual e moral da família. Ele se tornava como o pai dos seus irmãos abaixo dele. Mas nós aprendemos que as escolhas e as decisões
de Rúben lhe tiraram da posição de um efetivo herdeiro das bênçãos da primogenitura. E aí José, a gente vai aprender hoje, que José, não obstante ser o 11º, mas é ele que vai herdar a primogenitura, por causa da sua história, por causa das suas decisões e das suas atitudes. Logo, José, será esse herdeiro privilegiado, porque a sua vida e a sua história atestaram que ele teve um caráter ilibado, uma vida que revelou o temor do Senhor. Então, eu quero fazer algumas considerações a respeito da vida de José a partir deste momento. A primeira, José demonstrava desde tenra idade, desde bem jovenzinho, possuir um caráter íntegro e confiável. Jacó o pai lhe confiou a responsabilidade de prestar relatório sobre as atividades de seus irmãos. Então veja, queridos, José, ele tem 17 anos, ele é o 11º filho, mas é o filho em quem Jacó confia para observar e para trazer feedback, relatório a respeito de como estava a relação dos filhos entre si, a produtividade deles, a responsabilidade deles na ausência do pai. Isto revela por si só que José, desde adolescente, desde muito jovenzinho, já tinha um caráter confiável, já era íntegro nas suas atitudes. Integridade. Eu estava lendo um livro de Leury, eu esqueço agora o sobrenome, não me vem, mas ele diz que integridade é a coragem de fazer a coisa certa. Uma definição simples de integridade é coragem de fazer a coisa certa. Então, José já expressava nas suas atitudes, não obstante bem jovenzinho, essa coragem de fazer a coisa certa, na presença ou na ausência do papai. Isso é integridade, é você ser inteiro nas suas atitudes e nas suas decisões. Ele era confiável, porque aquilo que ele prestava contas, o pai conferia e batia exatamente com o que ele tinha descrito, relatado. Então vejamos quais textos aqui vai mencionar essa atitude de José. Gênesis 37, versículo 2 e depois o versículo 13 e 14. Diz assim, Gênesis 37, 2. Esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos, sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Perguntou Israel a José, ou Jacó, os irmãos sabem que Jacó também é chamado de Israel: não apacentam teus irmãos o rebanho em Siquém? Vem, enviar-te-ei a eles. Respondeu-lhe José, eis-me aqui. Ou seja, José estava sempre disponível, sem apresentar dificuldades justificativas para não obedecer. Então Jacó tinha uma atitude de obediência prontamente. Então eis-me aqui, dizia sempre José ao seu pai Jacó. Disse-lhe Israel ou Jacó, vai agora e vê se vão bem teus irmãos e o rebanho, e traze-me notícias. Assim o enviou do vale de Hebrom, e ele foi a Siquém. Então veja que os irmãos estão lá em Siquém, apacentando os rebanhos do pai, mas José tem como tarefa, como responsabilidade, ir ver se os irmãos estão bem, se nada está lhes faltando, se as condições necessárias para eles fazerem um ótimo trabalho, se elas estão dadas, mas também observar se eles estão sendo produtivos.
se eles estão sendo responsáveis diante da tarefa que o pai lhes confiara. E aí José observava e trazia o relatório para o seu pai. E nisso ele era extremamente fiel e leal à orientação do seu pai. Quem está entendendo, queridos? Quem é leal, quem é fiel em cuidar das coisas dos outros, certamente também será fiel, leal em cuidar das suas próprias coisas. A segunda consideração que eu quero compartilhar com vocês, se você quiser anote. José, traído e vendido por seus irmãos, achava-se na condição de escravo na casa de Potifar. Entretanto, decidiu não ser vencido pela amargura e pelo ódio, em virtude do que seus irmãos lhe fizeram. Decidiu confiar na justiça do seu Deus. Imagine, José tem 17 anos, é o 11º filho. Até então Benjamim não tinha nascido, então José era o filho caçula. Era tratado com uma certa distinção, apreço, com uma certa diferenciação por parte do pai. É aquele filho mais chegado, é um amigo do pai, goza da confiança plena do pai, mas ele é objeto também de ódio, de inveja, de despeita por parte dos seus irmãos. E aí vocês conhecem a história dos sonhos. Ele vai ter 2 sonhos, e seus irmãos vão ficar ainda mais enraivecidos, ainda mais porque o pai um dia lhe deu vestes reais. E aí, na primeira ocasião que os irmãos têm de lhe fazer o mal, os irmãos não vão pestanejar e vão conspirar. A gente aprendeu isso aqui domingo passado, retrasado. Os irmãos conspiram contra José. E aí o vendem para uma caravana de amalequitas que desciam para o Egito a vender especiarias. E agora José, traído, vendido, rejeitado, distanciado à força do seu pai, de sua mãe, do seu lar. José agora está numa terra estrangeira. Precisa aprender aquele idioma, dominar os códigos morais, as convenções sociais, isto é, as leis daquela nova nação. E ele está ali como um escravo. Ele não é dono do seu corpo, ele não é dono da sua vontade, da sua liberdade. Primeiro ele vai servir nos campos de Potifar. Mas a Bíblia diz que ele era tão diferenciado devido às suas escolhas e às suas atitudes, que Deus era com ele de maneira que Potifar percebeu que o que ele fazia prosperava na sua mão, e o tirou do trabalho forçado do campo e o trouxe para dentro da sua casa. Pessoas fiéis a Deus, pessoas leais aos outros, pessoas que mantêm o seu caráter ilibado, as suas atitudes, as suas escolhas prudentes, moderadas, aonde elas estiverem, não importa a estação, se a estação é de escassez, se a estação é de provações, ainda lá Deus vai prosperá-las. Quem está entendendo, queridos? Então vejamos o que diz os textos de Gênesis 39, versículo 1 ao 4, anote se você quiser. José foi levado ao Egito, e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou-o dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero e estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo Potifar que o Senhor era com ele, e que tudo que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos, logrou José mercê, ou seja,
José passou a gozar do favor, da afeição de Potifar. Perante ele tinha a graça do homem, o favor do homem, a quem servia. E ele o pôs por mordomo de sua casa e lhe passou às mãos tudo o que tinha. Louvado seja Deus. Quando você é reto diante de Deus, na ausência ou na presença das pessoas, quando você é leal, quando você é fiel a Deus e às pessoas, mesmo na tribulação você é diferenciado dos outros, porque Deus está sempre te promovendo, ainda que na luta. A Bíblia diz que ele veio a ser varão próspero. Do campo ele foi levado para dentro da casa do homem, para o palacete do homem, e foi colocado como mordomo, chefe de tudo quanto o homem possuía dentro da sua casa. Porque o homem discernia, Potifar percebia que aquele rapaz era diferente dos demais. Por que ele percebia? Por causa das atitudes. Agora, irmãos, perceba bem. Ele está ali na condição de escravo, tirado contra a sua vontade de perto do seu pai, da sua família. Ele foi aterrorizado pelos seus irmãos. Imagine, ele poderia ter se deixado vencer pelo ódio, pela amargura, pelo ressentimento. Eventualmente era para ele estar concentrado 24 horas do dia pensando no dia da possibilidade de vingar-se dos seus irmãos. Mas o que o texto nos dá a entender, que Deus o abençoe, ele prospera e ele alcança graça, favor diante do seu Senhor, é porque ele resolveu, desde cedo, perdoar a maldade dos seus irmãos. Diga para o seu irmão, quem decide perdoar, quem decide deixar para trás, pelo poder do perdão, a ofensa sofrida, tem o coração livre para o novo de Deus. Ele não focou nos ressentimentos. Essa é a minha situação objetiva, então dentro dela eu vou ter a melhor atitude, eu vou fazer o melhor que eu posso e eu vou prosperar, eu vou ter a bênção de Deus. Foi isso que ele fez. Por isso que Deus o abençoa. Aonde ele está, as circunstâncias são adversas, mas ele prospera naquilo que ele faz. A terceira consideração que eu queria compartilhar com vocês: a intimidade e o temor de Deus alinhado à força do caráter de José, lhe deu as condições morais de dizer não ao assédio sexual da mulher de Potifar. A intimidade e o temor de Deus alinhado à força do caráter de José, lhe deu as condições morais de dizer não ao assédio sexual da mulher de Potifar. Irmãos, a Bíblia diz que José, um jovem temente a Deus, prosperava no que fazia, tinha uma boa aparência. Ele chamou, sem obviamente ser intenção da parte dele, a Bíblia em nenhum momento menciona que ele se insinuava para a mulher. Absolutamente. Ele era discrição, ele era correção, ele encarnava discrição e correção nas suas atitudes, na sua pessoa, respeitoso, confiável, fiel. Mas a Bíblia diz que a mulher de Potifar começou a cobiçá-lo, e não apenas a cobiçá-lo, começou a assediá-lo, e a Bíblia diz que esse assédio era diário. Potifar nem sempre estava em casa, nem sempre podia atender aos desejos sexuais da sua esposa. José era jovem,
Mas José, ele temia ao Senhor. Ele era fiel às pessoas, ele era leal às pessoas. Vamos ver Gênesis 39, do 7 ao 10. Aconteceu depois dessas coisas que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse: deita-te comigo. Ela foi muito clara. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu senhor: tem-me por mordomo meu senhor e não sabe do que há em casa, pois tudo que tem me passou ele às minhas mãos. Ele não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque és sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Falando ela a José todos os dias, e não lhe dando ele ouvidos, para se deitar com ela e estar com ela. Olha que nobreza de caráter, de postura, de atitude de um homem que teme a Deus, de um jovem que teme a Deus. Ele tem coragem, ele tem força moral e espiritual para dizer para essa senhora: tudo Potifar me confiou nesta casa. Eu sou o mordomo, ele confia plenamente em mim. Ele não sabe do que ocorre aqui, ele só vê os resultados, porque pelo fruto, disse Jesus, conhecereis a árvore. Então ele tem visto os resultados da minha administração, ele confia. Mas tem uma coisa que ele me vedou: a senhora, ele não me confiou para eu poder cuidar. A senhora é relacionamento privativo dele. Eu não poderia cometer tamanha maldade contra ele, nem pecar contra o meu Deus. Amém, queridos? Amém. E ainda não havia o mandamento: não adulterarás, não fornicarás, nada disso. Mas ele tinha intimidade, ele tinha relacionamento com Deus. Seu caráter estava alinhado com os valores da revelação de Deus na sua vida. Quem está me entendendo até aqui? Quarta consideração: acusado e preso injustamente pelo crime de atentado violento ao pudor, isto é, tentativa de estupro, José novamente se recusa a prostrar-se diante das circunstâncias adversas e decide confiar em Deus. Meu Deus, presta atenção, irmãos. Acusado e preso injustamente pelo crime de atentado violento ao pudor, tentativa de estupro, José novamente se recusa a prostrar-se diante das circunstâncias adversas e decide confiar em Deus. Irmão, José tinha tudo para agora lamuriar-se, lamber suas feridas, blasfemar, amaldiçoar a Deus. Ele tinha tudo para ficar com raiva de Deus, magoado com as pessoas. Porque ele está semeando o tempo todo correção, boa atitude, boas decisões, mas ele só está levando pauladas. Vejamos o que diz o texto de Gênesis 39, versículo 20 ao 23. E o Senhor de José o tomou e o lançou no cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Ali ficou ele na prisão. O Senhor, digam comigo, o Senhor, porém, era com José. E lhe foi benigno, e lhe deu mercê perante o carcereiro, e lhe foi favorável perante o carcereiro, o qual confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere, e ele fazia tudo quanto se devia fazer ali, e nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de José, porquanto o Senhor era com ele, e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. Irmãos, imagine o ambiente de uma penitenciária, de um presídio. É um caos. Ali se reúnem os principais
delinquentes da sociedade. Um presídio é onde se aglomera pessoas julgadas, condenadas, perfis psicopatas, assassinos, inveterados, estupradores, pessoas consideradas de alta periculosidade para a sociedade, por isso são afastadas. José está nesse meio, no meio do caos. Mas a Bíblia diz que onde ele chega, ele organiza as coisas, ele ordena as coisas. Diga assim para quem está mais perto de você: você é uma pessoa que ordena o caos, que organiza o que está fora de lugar. Você é uma pessoa que onde chega, você leva o favor de Deus. Quem crê aí, recebe, diga amém. Meu Deus, aquele carcereiro recebeu um presente. Ele se sentiu tão desonerado da aflição de administrar aquela prisão, que confiou tudo nas mãos de José. E José trouxe ordem àquele caos social e moral, espiritual dentro daquela prisão. De maneira que a Bíblia diz que o homem já não se preocupava mais, porque tudo quanto José fazia, prosperava. Lindo, né? Aleluia. Que venha sobre nós essa graça, essa unção, nesta manhã, em nome de Jesus. Quinta consideração: na fidelidade e perseverança de José, Deus estava amadurecendo, treinando para a maior guinada de sua vida, isto é, suas tribulações e enfrentamentos serviriam como pavimentação à sua promoção ao exercício de uma governança competente e justa. Eu quero reler para você anotar. Na fidelidade e perseverança de José, Deus estava amadurecendo, treinando para a maior guinada de sua vida, isto é, suas tribulações e enfrentamentos serviram como pavimentação à sua promoção ao exercício de uma governança competente e justa. Olha para o seu irmão e cita para ele Romanos 8:28, diz para ele assim: nada do que nos acontece deixa de cooperar para o bom propósito de Deus cumprir na sua vida. Romanos 8:28. 8:28. Então lá o texto diz: todas as coisas que nos ocorrem ou que nos acontecem cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, se a sua estação é de luta, de tribulações, de enfrentamentos, parece de soziez, sensação de solidão, de abandono, talvez você esteja enfrentando a estação da escassez, do aperto. Queridos, saiba, Deus é soberano e Ele tem o controle da sua vida. E se você entender que isso vai cooperar para o seu bem, você vai melhorar a sua atitude diante dessas situações. Você vai sair mais fortalecido, mais temente, mais humanizado, mais quebrantado, mais fiel, mais conhecedor da direção e da vontade de Deus para você. Então vejamos o que diz o texto de Gênesis 41, versículo 37 ao 44. Diz assim: o conselho foi agradável a Faraó e a todos os seus oficiais. Disse Faraó aos seus oficiais: acharíamos porventura homem como este em quem há o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José:
Visto que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. Administrarás a minha casa e a tua palavra obedecerá todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Disse mais Faraó a José: vês que te faça autoridade sobre toda a terra do Egito. Então tirou o Faraó o seu anel de sinete da mão e o pôs na mão de José, fê-lo vestir roupas de linho fino e lhe pôs no pescoço um colar de ouro e fê-lo subir ao seu segundo carro, e clamavam diante dele: inclinai-vos. Desse modo o constituiu sobre toda a terra do Egito. Disse ainda Faraó a José: eu sou o Faraó, contudo, sem a tua ordem ninguém levantará mão ou pé em toda a terra do Egito. Louvado seja Deus! Vamos recapitular? Vamos recapitular rapidamente. Odiado, objeto de inveja, de despeito dos irmãos, objeto de conspiração, vendido, levado como escravo para o Egito. Primeiro foi trabalhar no campo, trabalho forçado, devido sua lealdade, sua fidelidade, seu caráter, suas escolhas e atitudes. Ele é levado para dentro da casa de Potifar, colocado como mordomo, administrador de tudo quanto aquele homem possuía. Depois, acusado e preso injustamente na prisão onde reinava o caos, ele trouxe ordem e o carcereiro lhe confiou as chaves da prisão. E dali, os irmãos sabem, ele é levado à presença de Faraó depois de alguns anos, porque este teve um sonho que nenhum dos seus feiticeiros, adivinhos, prognosticadores puderam dar a interpretação. E o sonho vocês conhecem. Faraó um dia sonhou a respeito de 7 vacas gordas, bonitas, que eram engolidas em seguida por 7 vacas magricelas, feias, terríveis, assombrosas. Logo depois ele sonha com 7 espigas de milho lindas, bonitas. E logo depois essas mesmas espigas são consumidas por espigas raquíticas, feias, terríveis, desidratadas. E ele então assustado manda chamar seus feiticeiros, seus adivinhadores, prognosticadores, sábios, conselheiros, e ninguém lhe dá a interpretação do sonho. Nesse momento então, o seu copeiro, que um dia estivera preso e que um dia na prisão teve um sonho também, interpretado por José, diz: ah, rei meu senhor, quero trazer à memória os pecados cometidos contra o senhor. Lá na prisão, aí falou sobre José, os irmãos conhecem a história. E Faraó mandou que trouxesse José à sua presença. E aí contou o sonho, e José disse: os 2 sonhos é um só, a interpretação é a mesma. 7 anos de grande bonança, que será esquecido por 7 anos subsequentes de muita fome e escassez. Escolhe, ó Faraó, um homem ajuizado, sábio, que possa administrar todos os teus bens na terra do Egito, recolher nesses primeiros 7 anos de muita bonança, 1/5 parte seja entregue ao Faraó, e você deve colocar nos celeiros, ó rei, porque os 7 anos seguintes de muita fome na terra, você será a provisão para o Egito e para as nações. O que Faraó disse? Olhou para os seus conselheiros e disse assim: acharíamos porventura um homem tão ajuizado como esse rapaz, em quem há o Espírito de Deus? Você é a pessoa que eu preciso. De um escravo do campo, por tudo que ele passou, foi a pavimentação, foi a estrada, foi o caminho que era necessário para ele alcançar o nível de maturidade, de equilíbrio, de idoneidade, para agora ser o segundo homem mais importante na terra do Egito. Olha para o seu irmão e diga assim: nada do que você tem passado, nada do que você tem vivido e enfrentado é por acaso.
As circunstâncias são usadas por Deus para forjar o seu caráter, para te preparar para o próximo nível de glória, para o qual o Senhor te promoverá. Receba em nome de Jesus. Quantos aqui querem ser promovidos? Quantos aqui querem ir para o céu? Mas diga para o seu irmão assim: primeiro passe pela cruz. Todo mundo quer o céu, mas ninguém quer a cruz. Ninguém quer morrer na cruz. Você quer ter um belíssimo emprego? Eu não digo mais para as pessoas que têm a minha idade ou mais, porque o que nós temos de aproveitar, nós já aproveitamos. Claro que a gente ainda pode fazer muita coisa, mas nós já temos outras prioridades. Mas para vocês que são mais jovens, vocês podem ainda se tornar qualquer pessoa que vocês queiram. De vereador de Abreu e Lima a presidente da República. De engenheiro a um meritíssimo, a um juiz de uma comarca, a um desembargador de estado, a um membro do Supremo Tribunal Federal. Agora, enquanto muita gente vai estar gritando, pulando, danceteria, olhando o Facebook, o WhatsApp, você vai estar estudando. Enquanto muita gente vai estar namorando, peidando, comendo, bebendo, saindo e voltando, você vai estar estudando. Depois essas pessoas vão estar te aplaudindo e você vai estar só na boa. Quem está me entendendo? Quantos querem ir para o céu? Diga para o seu irmão: então passe primeiro pela cruz. Você quer ter um emprego, ou você quer ser uma pessoa bem-sucedida? Meu irmão, fruto da injustiça, o provérbio diz que assim como vem, vai. Mas se você quer prosperidade de fontes justas, limpas, decentes, honestas, das quais você não será acusado nem envergonhado, então você tem que batalhar muito. A sexta consideração que eu quero fazer, se você quiser anote: podendo José vingar-se da maldade de seus irmãos, cometidas contra ele, que lhe custara anos de dor e sofrimento, agravado pela saudade de seu pai Jacó e de seu irmão Benjamim, mais uma vez decide confiar na justiça do seu Deus. Escolhe pagar com o bem o mal que recebera de seus irmãos. Deixa eu ler novamente para você anotar. Podendo José vingar-se da maldade de seus irmãos, cometidas contra ele, que lhe custara anos de dor e sofrimento, agravada pela saudade de seu pai Jacó e de seu irmão Benjamim, mais uma vez ele decide confiar na justiça do seu Deus. Escolhe pagar com o bem o mal que recebera dos seus irmãos. Olha para o seu irmão e diga assim: poder é quando você pode fazer o mal, mas você escolhe fazer o bem. Isso é poder. Poder é você ter a opção de não perdoar, mas escolhe perdoar a pessoa. Poder é você ter todas as condições e todas as justificativas para odiar, e você decide por amar. Isso é poder. Alguns anos se passaram. Os 7 primeiros anos de bonança se foram tão rápido como um sonho.
Vieram os anos de escassez, privação e fome, como José interpretara o sonho. Vejamos o que diz então Gênesis 45, 3 ao 12. Diz assim: e disse a seus irmãos: eu sou José, vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque ficaram atemorizados perante ele. Disse José a seus irmãos: agora chegai-vos a mim. E achegaram-se. Então disse: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para aqui, porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vós, para conservar a vossa sucessão na terra, e para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim, não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus, que me pôs por pai de Faraó, e senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Apressai-vos, subi a meu pai e dizei-lhe: assim manda dizer teu filho José: Deus me pôs por senhor em toda a terra do Egito. Desce a mim, não te demores, habitarás na terra de Gósen, e estarás perto de mim, tu, teus filhos, os filhos de teus filhos, os teus rebanhos, o teu gado e tudo quanto tens. Aí te sustentarei, porque ainda haverá 5 anos de fome, para que não te empobreças, tu e tua casa e tudo que tens. Eis que vedes por vós mesmos, e meu irmão Benjamim vê também, que sou eu mesmo quem vos fala. Aleluia. Vamos aplaudir José, gente? É demais. É emocionante. É emocionante. É lindo. Irmãos, leiam a história de José. É lindo demais. É lindo demais. José tem todo o poder agora de punir seus irmãos, de matá-los, de esfolá-los, de cortá-los pedacinho por pedacinho. Mas não é isso que José faz. Sou eu, José, vosso irmão. Achegai-vos a mim, vinde, sou eu mesmo. E chegaram perto dele. José então diz: olha, não foram vocês que me venderam, não foram vocês que me mandaram para cá. Deus é soberano, Deus tem um plano maior do que as nossas eventualidades, as nossas vicissitudes, as nossas tribulações. Ele me enviou para cá para eu preservar a descendência, o futuro das nossas gerações. Aqui Deus me prosperou, eu sou como o pai de Faraó, eu sou senhor de sua casa, eu sou governador de todo o Egito. E aí diz: olha, fala para meu pai, que ele venha, porque aqui eu vou sustentar todos vocês, eu vou cuidar de vocês, eu vou servir vocês. Meu Deus. Ó, irmãos, por tão menos, se nós pudéssemos, alguns de nós matava pessoas. Às vezes fisicamente a gente não tem como matar, porque a gente teme ser preso, mas no coração quando nós não estamos matando pessoas, né? Falando mal, difamando, odiando. Dá para sentir vergonha da gente mesmo agora, não dá não? Hã? Dá para ficar com vergonha. Gente, eu sou mesquinho demais. Pelo que José passou, eu estou na boa. Não tenho razão para ter essa atitude. Quem está me entendendo, amados? Sétima consideração.
José recebeu a primogenitura, ou melhor dizendo, a sétima. Essa já seria a última. A sétima consideração. José revela um coração hidratado pela decisão de perdoar a maldade de seus irmãos, quando demonstra sua capacidade de processar o agir soberano de Deus na sua vida, ainda que afligido e açoitado pelas provações que fora submetido. Ele discerniu que a salvação resultante de suas provações pessoais tinha um peso de glória infinitamente maior. Então focou naquilo que era digno da sua atenção. Eu vou ler de novo, procure entender, irmãos. José revela um coração hidratado pela decisão de perdoar a maldade de seus irmãos, quando demonstra sua capacidade de processar o agir soberano de Deus na sua vida, ainda que afligido e açoitado pelas provações que fora submetido. Ele discerniu que a salvação resultante de suas provações pessoais tinha um peso de glória infinitamente maior, então focou naquilo que era digno da sua atenção. Olha para o seu irmão e diga assim: olhe para você mesmo. Nenhum de nós seríamos quem nós somos se nós não tivéssemos passado pelo que passamos. Olhe para os frutos que você já produziu até aqui. Eles têm peso de glória, porque eles tornaram você a pessoa que você é hoje. Mas você pode ir além, porque Deus está agindo na sua vida. Essa mão invisível do Eterno continua agindo a nosso favor, ainda que eventualmente através de açoites e sofrimentos, mas queridos, Ele está promovendo através disso em nós um peso de glória como resultado dos frutos que vão vir desse processo. Então essa era a compreensão que José tinha. Vamos ver o texto? Gênesis 50, 18 ao 21. Depois vieram também seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui por teus servos, se cumprindo aquele sonho que ele tivera lá em Canaã aos 17 anos. Respondeu-lhe José: não temais, acaso estou eu em lugar de Deus? Vós na verdade intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Não temais, pois eu vos sustentarei a vós outros e a vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração. Deus amado, o que é isso? Estou com vergonha. Jacó já é morto. Jacó já foi enterrado. E agora os irmãos vêm para José. Primeiro eles combinaram, dizendo entre si: vamos falar para José que nosso pai, antes de morrer, nos disse para falarmos para ele nos perdoar, não levar em consideração toda a nossa maldade, toda a nossa conspiração contra ele, para que ele não nos mate, porque agora que nosso pai é morto, pode ser que agora ele se vingue da gente. Mas veja a atitude de José: ei, porventura eu sou Deus? Meus irmãos, porventura sou eu que vou fazer justiça? Não, meus irmãos, eu confiei em Deus todo esse tempo. Em outras palavras, José estava dizendo assim: vocês acham que eu teria chegado até aqui se eu não tivesse confiado em Deus, que é a minha justiça? Pelo contrário, vocês me tentaram fazer o mal, mas Deus converteu o mal em bem. E tem mais: eu vou cuidar de vocês, eu vou cuidar dos filhos de vocês. E a Bíblia diz que José os consolou
e lhes falou ao coração, ou seja, José lhes falou amorosamente. Meu Deus, estou com vergonha. Por tão pouca coisa a gente fica com irritadinho, com raivinha, bochechudo. Já não olha para o irmão, já não cumprimenta direito, deixa de sorrir para o irmão. Só porque o irmão fala umas coisinhas. Hein? Isso só acontece comigo ou já aconteceu com vocês também? Que tal, Silvino Pedro? Eu estou aqui envergonhado. Não, quando eu estava preparando a mensagem eu não estava envergonhado, agora eu estou. É demais, não é não? Meu Deus do céu. Que isso? Hein, João Luiz? Eu estou com vergonha de mim mesmo. Tão cheio de senso de justiça própria. Por que fizeram isso comigo? Por que falaram isso comigo? Eu já fiz tanta coisa. Aí vai orar, passa mais tempo chorando, pedindo vingança, justiça. Vai lá, Deus mata, esfola, faz. Não foi nada disso que José fez. Não estava isso no coração dele. Porventura eu sou Deus? Eu decidi, em outras palavras José estava dizendo, eu decidi, meus irmãos, confiar em Deus. Eu decidi que Deus é a minha justiça. Oitava consideração e última. José recebeu a primogenitura oficial face às suas decisões, atitudes, e porque tornou-se responsável pelo sustento de toda a família e pelo enterro de Jacó fora do Egito. Vejamos o texto de Gênesis 47, 12, 47, 30. Diz assim: e José sustentou de pão a seu pai, a seus irmãos e toda a casa de seu pai, segundo o número de seus filhos. 47 e 30. Porém, que eu jaza com meus pais, disse Jacó antes de morrer para o seu filho José. Por isso me levarás do Egito e me enterrarás no lugar da sepultura deles, aonde está Abraão, aonde está Sara, aonde está meu pai Isaque, aonde está minha mãe Raquel. Respondeu José: farei segundo a tua palavra. E você que já leu o livro de Gênesis, você sabe que assim que Jacó terminou de abençoar os 12 filhos e expirou, a Bíblia diz que seu corpo foi embalsamado segundo a ciência do Egito, a medicina do Egito. Ele foi objeto de luto também dos egípcios por ser pai de José. E este depois o leva de volta a Canaã, onde ele vai ser enterrado junto também à sua esposa Rebeca e junto aos seus ancestrais. José cumpriu a palavra, José foi bondoso com a memória do seu pai. Gênesis 48, 20 diz: assim os abençoou naquele dia, declarando: por vós Israel abençoará, dizendo: Deus te faça como a Efraim e como a Manassés, os 2 filhos de José nascidos no Egito, e pôs o nome de Efraim adiante do de Manassés. Mas veja o que diz o texto. Assim os abençoou. Quem está abençoando é Jacó, abençoando os 2 filhos de José. Assim, quando ele chega de Canaã no Egito, assim os abençoou naquele dia, declarando: por vós Israel abençoará. Ou seja, Israel, Jacó, está dizendo: olha, através dos teus filhos, José, a bênção das promessas os acompanharão, eles são herdeiros delas, não obstante nascidos longe de Canaã, não obstante nascidos em situações desfavoráveis, de angústia e dor, mas os seus filhos são herdeiros da promessa.
Através deles, tantos serão abençoados. Eu quero declarar nesta noite, ou nesta manhã, que através dos seus frutos, da sua descendência, muitas famílias da terra serão abençoadas. Em nome de Jesus. Em Hebreus 11, 21 está dito: pela fé, Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos filhos de José e, apoiado sobre a extremidade do seu bordão ou do seu cajado, adorou. Adorou a quem? Adorou a Deus. Então, quando Jacó chega no Egito, trazido pelos seus filhos, a mandado de José, a convite de José, quando ele vê os filhos de José, ele diz o texto que ele os abençoa, como dizendo, eles são partes da herança, eles são filhos da herança que Deus fez a Abraão, Isaque e a Israel. E aí a Bíblia diz que naquele momento Jacó, segurado na extremidade de cima do seu cajado, ele adora ao Senhor. Em 1 Crônicas 5, versículo 1 e 2, o texto diz: quanto aos filhos de Ruben, o primogênito por ordem de nascimento, o primogênito de Israel, porque ele era o primogênito, o primeiro filho, mas porque profanara a cama de seu pai. Nós falamos sobre Ruben aqui quarta-feira. Deu-se a sua primogenitura aos filhos de José, filho de Israel, para assim não ser contado na sua genealogia da primogenitura. Porque Judá, ele está falando de um outro filho agora, foi poderoso entre seus irmãos, e dele provém o príncipe, isto é, da tribo de Judá provém Jesus Cristo. Porém a primogenitura foi de José, louvado seja Deus. Irmãos, venham comigo. Qual é a posição que José ocupa na família? Ele é o 11º filho. Quem é o primeiro filho? Ruben. Ruben tinha uma posição de destaque, de honra na família. Mas por causa das suas atitudes, das suas escolhas, ele perdeu o direito à primogenitura. José, não obstante ser o 11º, ele foi ascendido, ele foi promovido à condição de filho primogênito por todo o bem que ele fez a toda a sua família. Diga para o seu irmão: Deus é justo. Deus é justiça. Olha para o seu irmão e diga assim: você não está passando desapercebido aos olhos daquele que tudo vê. Chegará o tempo, diga para essa pessoa, e eu quero declarar que está muito perto de que você será tirado dessa posição para ser colocado numa posição de honra. Porque aquele que tudo vê, ele é contigo. Por onde quer que andares, quando passarem pelas águas, elas não te submergirão. Quando passares pelo fogo, eles não te consumirão. Para concluir, assim como José, eu e você, mediante nossas escolhas e atitudes, podemos reverter situações desfavoráveis impostas sobre nós para crescermos e amadurecermos na direção do propósito e do chamado de Deus para as nossas vidas.
Sejamos fiéis e perseveremos no pouco, pois sobre o muito Deus nos fará fiéis.